Olá pessoal, paz, tudo bem com vocês? Vamos caminhando aí para o final da nossa matéria de cidadania. Quero de antemão dizer que foi um prazer estar com vocês e continue a caminhada. Vamos começar falando sobre o período, ou contexto palestino, falando brevemente de um período chamado, a gente fala o período do silêncio, 400 anos, mas de algo importante aí nesse período que foi o período macabeu. O período macabeu, ele tem ali o seu ápice na revolta dos macabeus, cuja figura principal desse movimento foi Judas Macabeus, que era filho do sacerdote Matatias. Isso aconteceu entre o ano 167 e 160 a.C., quando veio a revolta contra o Império Seleucida. Então, foi algo importante, marcante dentro desse período do contexto palestino. Aí nós já vamos aí entrando pelo Império Romano, que o Império Romano é considerado o maior da civilização, né, da história ocidental. Ele durou 5 séculos, entre o ano 27 a.C. e o ano 476 d.C. Começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. Nesse modelo de governo, de poder, a figura central era do imperador, que tinha o apoio do Senado, né, o parlatório, onde tudo se discutia, a gente teve que tudo se discutia e nada se resolvia. Mas vamos lá, então durou aí 5 séculos e muito do que nós vemos hoje de legislação, de modelo de governo, enfim, vem muito aí também dessa época, é lógico, passando por todos os séculos seguintes até chegar na nossa era moderna. Aí nós já vamos passando para o nosso Brasil, para o nosso país, a nossa nação. Qual a organização política do Brasil? Pós-império se instala a República Federativa do Brasil. É interessante que um governo de república, o nosso modelo de governo de república, funciona sob o modelo de república federativa presidencialista. Existem outros modelos de república? Sim. Existe o semipresidencialista em alguns países, onde se tem a figura do primeiro-ministro, enfim, mas no nosso caso é a República Federativa Presidencialista, cuja figura máxima ali é o presidente da República. É formado de que maneira? Pela união dos estados, juntamente com o Distrito Federal, e os municípios dentro dos estados compõem a nossa união. O poder exercido, ou melhor, desculpe, o poder é atribuído a órgãos distintos, independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. No nosso caso, a Carta Magna, a Constituição da nossa República, Constituição de 88, onde diz ali que todo poder emana do povo através dos seus representantes. Olha, fica atento que a gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa questão dos representantes, quem nos representa, quem te representa ali dentro do nosso modelo de governo. Vamos lá? Quais são os principais poderes? A União, ela está dividida em 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. O Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público. O Legislativo, que elabora as leis. E o Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. Então são esses 3 poderes. De uma maneira simples, qual a formação de cada poder? O Executivo, figura máxima, presidente da República, o chefe do Estado, os ministérios, secretarias de presidência, órgãos de administração pública, conselhos de políticas públicas. Funciona de uma maneira simples aí a composição do Poder Executivo. E o Legislativo? O Legislativo é composto pelo Congresso Nacional. Quem são eles? A Câmara dos Deputados e o Senado. Qual a atribuição deles? A principal atribuição, uma das principais, é propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos. Olha, leis para conduzir a vida do país e dos seus cidadãos. Olha a importância de quem está lá nos representando, conforme diz a Constituição. O poder é nosso, através deles. Isso é muito importante, por isso que nós, como cristãos, temos que
precisamos ser pessoas esclarecidas, não podemos ser alienados politicamente. Por isso, na nossa igreja, na Quadrangular, nós temos a matéria de cidadania. O que mais que eles fazem? O Poder Legislativo, além disso, eles também, de propor leis e aprovar leis, eles têm um papel, e desempenham o papel de fiscalizar, né, o Poder Executivo. E por isso que o governo não é fácil, são 3 poderes. Então, além de propor as leis, onde o Executivo vai ter que trabalhar dentro dessa questão legal, eles fiscalizam o Executivo. Mas existe também uma questão que não se fala muito, a fiscalização do terceiro poder, que é o Judiciário, que compete ao Senado. Quem fiscaliza, né, o Poder Judiciário, a Suprema Corte, os ministros, é o Poder Legislativo na figura dos senadores, que podem, eles que sabatinam, eles que quando apresentado ali para o presidente, a pessoa que vai ocupar o cargo de ministro do STF, quem sabatina, principalmente a sabatina do Senado, mas também quem pode, né, chegar nos Supremos e também fiscalizá-los e chamarem para conversa, até se for o caso de impeachment o ministro, compete ao Senado. Olha quem nós temos que colocar, quem nós precisamos ter ali nos representando. Por isso que nós temos que ser pessoas esclarecidas, ok? Vamos lá. E o Poder Judiciário, qual a sua atuação? Atua no cumprimento das leis, é o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição. É composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores. Nós estamos falando de questões dentro dos estados, né? E ministros representados por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal. Veja só, dentro dos estados existe a Secretaria de Justiça, o Judiciário Estadual. Você tem ali os tribunais, né? Você tem ali os juízes, varas, etc, até chegar nos tribunais e nos desembargadores a nível de estado. Temos também, da mesma maneira, ali juízes federais, ok? Mas o destaque maior no Poder Judiciário é para o STF, que é a nossa Suprema Corte. E o STF serve para quê então, pastor? Vamos lá. A sua função institucional é de servir como guardião da Constituição Federal, no caso a Constituição de 88. É o guardião da Constituição. Eles não devem legislar, eles não propõem leis, eles apenas são os guardiões, né? São eles que apreciam os casos que envolvem lesão, ameaça, suas provisões. Das suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal. É a instância máxima da justiça, é o STF. Né? Ali tem os ministros e de tempos em tempos muda-se a presidência entre eles. Existe ali colegiado, enfim. Então os 3 poderes quais são? Executivo, Legislativo e Judiciário, que compõem a nossa forma de governo. E qual o papel da igreja na política, pastor? Você falou tanto de igreja, de religião e política desde os primórdios da civilização? Verdade. A igreja, embora para muitas pessoas a inserção dos membros ou de membros do ministério nas esferas políticas da sociedade ainda seja um grande tabu, muitas pessoas têm isso como tabu. Membros do ministério não devem se envolver com política, isso é um tabu, né? Isso é um fato notório, é a realidade. Muitas pessoas pensam assim. Por isso precisa ter-se um esclarecimento acerca do papel da igreja dentro da política, né? Para sacerdotes, né, ligados à política não é um fato, ou melhor, ter sacerdotes, profetas ligados à política não é um fato novo. Desde os primórdios, falei, do povo de Israel, essa prática já era comum. Por exemplo, alguns estadistas famosos do Antigo Testamento, você lembra de alguns deles aí? José foi governador do Egito. Mas José não era sacerdote, José, tudo bem. Moisés era estadista, né, um líder nato. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel foi um estadista, como um juiz, até ter os reis, né? Até ser implementado o sistema do governo de reis dentro do povo de Israel. Isaías, ele era profeta, mas também era político.
Daniel foi um cara diferenciado, né? E qual o papel da igreja então, hoje, trazendo para hoje, pastor? Por exemplo, existe, você talvez não saiba, existe a Frente Parlamentar Evangélica, né? E segundo ela no seu estatuto, no artigo 1º, que é uma frente parlamentar, ela é uma associação civil de natureza governamental constituída no âmbito do Congresso Nacional, estamos falando de quê? Deputados e senadores. E qual é o papel principal dessa frente parlamentar? A defesa dos interesses da igreja. Por quê? Porque no contexto histórico, no contexto político, você vai ver que muitas vezes, em muitos lugares, as igrejas têm perdido o espaço. E hoje nós falamos de política para nós sermos proibidos lá na frente falarmos de Jesus. A questão antropológica da humanidade, ela evolui e muitas vezes a sua evolução social, ela não evolui para melhor. Eu até brinco que as coisas andam tão difíceis que alguns dias o poste vai fazer xixi no cachorro. Então, a igreja é o farol, a igreja ela é o diferencial. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós temos que estar inseridos na questão política. E a frente parlamentar, ela ali tem ali os membros ali da frente parlamentar, senadores e também deputados, pastores, ministros de várias igrejas que compõem essa frente parlamentar, que defendem os interesses da igreja, lógico, da sociedade no todo, mas também os interesses da igreja. E qual o posicionamento da quadrangular, né, na questão política? A quadrangular se posiciona as leis contrárias à palavra de Deus. Nós temos na nossa igreja deputados federais, estaduais, até senador, e o papel nosso ali da igreja quadrangular, dos nossos representantes na esfera política, temos também membros da nossa igreja como prefeitos, vereadores, enfim, se posicionar contra as leis contrárias à palavra de Deus. Tem que ter a voz ali para falar contra. Nós aqui no nosso estado tivemos a situação acerca de uma questão que nós precisamos nos posicionar contra, não só a igreja quadrangular, como outros pastores, não estando nós, nesse caso, em uma função política eletiva. Nenhum vereador, não éramos nenhum de nós éramos membros de um dos poderes, mas nos posicionamos. Então, a nossa igreja ela é tão organizada, a igreja quadrangular, que ela possui a Secretaria-Geral de Cidadania e também as secretarias estaduais de cidadania. Qual é o seu papel? Ela é responsável, a secretaria, pela implantação, desenvolvimento e coordenação de programas referentes à doutrina social e política. Na doutrina sociopolítica da igreja quadrangular, para nós adiantarmos, ela trabalha segundo os princípios da palavra de Deus. E no nosso contexto político, a igreja quadrangular é contrária a divórcio sem fundamento, casamento homoafetivo, aborto, imposição de controle de natalidade e esterilização, pena de morte, exploração de crianças e adolescentes. Tudo isso a nossa igreja é contrária. Então nós nos posicionamos de uma maneira política para sermos contrários e defender para que essas questões não venham ser implementadas. Olha só, a legalização da profissão de prostituta, discriminação de raça, cor e credo. Nós somos contrários, a igreja quadrangular é contrária a isso. A corrupção, impunidade, opressão aos menos favorecidos, vícios, fechamento de igrejas e prisões de pastores, lei de silêncio. Agora nós somos a favor de quê? Da liberdade religiosa, do direito da cidadania e conscientização do povo acerca de cidadania, que é o que nós vimos aí durante toda essa matéria, que você está vendo aí na sua casa. Né? O direito da educação religiosa com plena liberdade de expressão, a assistência social, direito à ocupação da mídia pela igreja, ou seja, a liberdade de imprensa pela igreja, para que ela possa divulgar, evangelizar, se posicionar. A ética e decência nos meios de comunicação, tudo isso nós somos a favor. O que mais? Meio ambiente, amparo aos necessitados, saúde e moradia com infraestrutura, trabalho justo e estável. Então o projeto de cidadania da nossa igreja
a palavra cidadania transmite muito mais que um significado. Nela está incluso todo o contexto de lutas pelos direitos humanos. Ok? Deu para pegar até aí? Vamos lá? A teologia política na prática, né? Qual é a postura que eu, como cristão, como membro da Igreja Quadrangular, como estudante do ITQ, né? Como acadêmico do nosso ITQ, nós temos que ter? Qual o dever que nós temos? Qual é a nossa postura, falando da teologia política na prática? Qual deve ser a postura do cristão diante de questões públicas? Deixa eu ler um texto para você, que diz o seguinte, 1 Timóteo 2, 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é na prática. Deixa eu ler mais um texto, alguns textos aqui. Provérbios 29, 2 diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. É bíblico. E o Salmo 33, versículo 12, que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então nós temos que ter essa consciência na prática, teologia política na prática. O cidadão, né, nós como cidadãos temos o direito e o dever de votar, né? Temos que ter responsabilidade com relação ao voto. Por quê, pastor? Eu vejo muitas pessoas falarem o seguinte: eu não vou votar, eu vou votar em branco, eu não vou votar, eu vou justificar. Sabe o que é isso para mim? É quem está em cima do muro. Deixa eu contar uma historinha para você. Havia um muro, um homem em cima do muro, e nesse muro ele estava ali. Eu não me lembro se eu contei isso no começo da nossa aula, vou contar de novo, nesse momento cabe. E de um lado estava Deus, os anjos e os santos de Deus, os salvos. Do outro lado, Satanás e os demônios, o inferno. E do lado de cá, do lado de Deus, eles gritavam: desça do muro, e gritavam com ele, insistiam com ele. E do outro lado lá, Satanás e os demônios estavam calados. Chegou um momento que ele vê aquilo, ele se dirige a Satanás, aos demônios, e fala assim: poxa, do lado de lá, Deus, os anjos estão tudo gritando para descer do muro para o lado de lá. Vocês não falam nada. E a resposta foi: o muro já é nosso. Então, quando você não se decide, né, você já está dando carta branca para aqueles que podem governar. Quando os justos se calam, os maus prevalecem. Por isso que nós estamos estudando cidadania. Tá bom? Quais são os nossos direitos? Quais são os nossos deveres? Nós temos direitos e deveres. Votar é um direito, mas também é um dever. Você sabe que se você não estiver quites com as suas obrigações políticas, você não pode ser empossado em um concurso público? Sabia? Se você não está em dia com a justiça eleitoral, você presta um concurso, passa em primeiro lugar e você não pode assumir. Você não pode assumir aquele concurso que por meritocracia, né, você fez tudo e entrou, não votou, ou melhor, não está quites com a justiça eleitoral, você não pode assumir. Então nós temos que ter consciência do voto. Nós somos pessoas que somos contrários a tudo que vai contra a palavra de Deus. Não quero polarizar, mas eu quero dizer para você o seguinte: tudo que vai apoio de aborto, de legalização de drogas, de ideologia de gênero, vai contra a palavra de Deus. Isso nós não podemos apoiar, ok? Olha o que diz Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam avareza, e põe eles sob governo, orientando Moisés. Nosso posicionamento político: primeiro, nós não podemos ser alienados. Nós não vivemos aqui. Nós temos que ter consciência, ser um povo conscientizado. E temos que ser um povo engajado, lutar por aquilo que realmente é justo. Ok? Ok, pessoal? Política não é pecado. Olha o que diz Toynbee,
Historiador inglês. O maior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Política não é para escravizar, mas para ajudar. Política não é pecado, pecado é corrupção, roubo e opressão. Política é para ajudar pessoas. Política visa o bem-estar da sociedade. Os políticos cristãos devem ser honestos e comprometidos com o bem-estar da sociedade. Os políticos cristãos devem ter a vocação para o serviço. Os políticos cristãos devem ser comprometidos com os valores do reino de Deus. Por isso nós estudamos cidadania. Ok, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês em uma próxima matéria. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e paz seja com todos. Fiquem firmes. Continuem caminhando. Vão até o final. E eu tenho certeza que será uma bênção de que vocês estiverem formando, né? Vocês estiverem ali recebendo o seu certificado do TQ e muitos até com vocação para exercer o ministério. Deus abençoe você, fique firme, vamos em frente, avante, pois e sem parar, o Evangelho a anunciar. Deus abençoe, fiquem todos na paz e até a próxima.